E nós já vamos começar aqui chamando um casal que acordaram, despertaram e criaram um gigante dentro da agência deles. Com vocês, Renan e Clarissa. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianão. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianão. Boa noite, povo, que eu cheguei. Bom dia, turma! Bom dia! Não escutei, bom dia! Eu sou Renan Sampaio e essa é minha digníssima esposa. Clarissa Sampaio. É uma honra e uma alegria imensa ser os primeiros palestrantes aqui desses 2 dias incríveis. Quem está motivado aqui? Levanta a mão. Vão ser 2 dias sensacionais, pessoal, de muito conteúdo, tá? A gente estava aqui há 5 anos atrás e um evento desse mudou a nossa vida. Então, se a gente tem um conselho para dar para vocês, aproveitem. Peguem todos os insights, conversem no banheiro e peguem todas as informações que vocês puderem, porque às vezes é só uma coisinha que faz toda a diferença. E o nosso tema de hoje é o gigante acordou. Quando a gente ficou sabendo do tema, a gente falou, nossa, faz total sentido, porque nós somos brasileiros. Só de ter saído do nosso país para um país diferente, isso já é um grande feito. Só tá? uma coisa, como é que tu vai passar? Não sei, não peguei o passador. Aí, ó, aí em cima. Alguém, por favor, me dá o passador. Aí em cima. Aqui em cima, beleza. Obrigado. Chegou rápido. Boa. Pessoal, deixa eu passar para cá. Todo gigante um dia acorda, tá? A gente tem um potencial enorme nas nossas mãos de ajudar pessoas. Nós temos uma missão, nós temos a capacidade de passar gentileza traz gentileza, uma corrente do bem. E pessoal, todo gigante um dia acorda, e com a gente não foi diferente, mas a gente demorou um grande tempo para esse gigante acordar dentro da gente, tá? E aí eu vou falar um pouco para vocês como tudo começou. Acredito que muitos de vocês vieram para cá com um sonho americano. Eu não vim com esse sonho, quem veio foi o Renan, mas eu louvo a Deus pela vida dele, pelo sonho que ele teve pela nossa família, que hoje a nossa vida é completamente diferente. E quando a gente veio buscando muitas coisas, o sonho de formar família, viver bem. E quando a gente chega aqui, a gente perde o foco, a gente corre a corrida dos ratos, né? E nessa corrida dos ratos, já estou escutando o choro do meu filho. E nessa corrida dos ratos, a gente vai atrás de ganhar dinheiro. E quando a gente vai atrás de ganhar dinheiro, muitas vezes a gente esquece o nosso propósito. E assim foi com a gente também. Eu comecei a trabalhar na contabilidade. Em época de tax season, eu só tinha hora para chegar, não tinha hora para sair. Eu lembro que eu achava super legal. Às vezes eu saía de 2 horas da manhã do escritório, eu ficava feliz porque os meus chefes compraram pizza, sushi. Olha só, eu era comprada por pizza e sushi. Mas todo o tempo, né, a gente serve para a gente ser quem a gente é hoje. E nessa época, o Renan também... Eu trabalhava na construção de fibra ótica, na Comcast, tá? O dia inteiro, muito esforço, sol quente, sem qualidade de vida. Eu em Mississippi e a Clarissa na Flórida. E aí, no Brasil, a gente sempre foi acostumado a trabalhar junto. E quando a gente chegou aqui, ele que me vendeu o sonho americano de construir família, cada um dava para um lado. A gente estava construindo a nossa vida, cada um com o seu propósito. E, de repente, o Senhor nos deu essa carreira de presente. E essa carreira, ela não nos deu somente voltar a trabalhar juntos, mas ela fez a gente voltar a sonhar junto, que eu acho que isso é muito mais valioso. E hoje a gente construiu o nosso maior legado, né? Que o nosso porquê, nossa família, nossos filhos. Tem nome, tem rosto tem nome, e tem tem família. Rosto e tem família. Exato. Obrigado. E eu fico assim, até emocionada de falar, porque o que eu mais tinha medo de vir para os Estados Unidos e não ter rede de apoio era não poder viver o sonho da minha vida, que era a maternidade. E se tem uma coisa que eu acho que eu sou exemplo nessa carreira, é disso. Porque eu não tenho desculpas, sabe? Você é o exemplo de tudo, meu amor.
Eu não tenho desculpas, assim. Aqui, eu tô com um bebezinho pequeno, ele tem 4 meses. E ainda assim, a gente consegue fazer essa carreira. Eu descobri nessa carreira que eu posso ser uma profissional qualificada, eu posso ser reconhecida. Em casa, eu posso ser uma mãe presente. Eu posso ver o crescimento dos meus filhos. E, para mim, isso não existe um porquê maior. Então, esse, para mim, é o maior presente que a carreira nos trouxe. Além disso, ela nos trouxe muitos bens materiais também. No início, sabe, gente, eu trouxe isso aqui não para ser gabola. Nem sei se vocês sabem o que é gabola, mas, tipo, me achar. E eu trouxe isso aqui porque no início eu não achava que a gente era merecedor. Eu, principalmente, sabe? Eu achava que isso era futilidade. Mas Deus, Ele fez a gente para viver uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. E nessa carreira a gente não só conseguiu nosso bem mais precioso, que é a nossa família, mas a gente conseguiu comprar nossa primeira casa própria. A gente fez viagens inesquecíveis. O Renan ganhou um Rolex. Ganhou? De mim. Ah, não. Eu ganhei meu primeiro anel de diamante também, tá, gente? Eu achava que eu não precisava. 20 anos juntos, né, 20 pessoal? anos juntos, eu mereço, né? E muitas coisas a gente vem construindo. Então, eu quero dizer para vocês, esses dias a gente estava na mentoria 5 e o Rickson falou uma coisa muito verdadeira. Se você quer se tornar uma $1 Million Agent, você primeiro tem que ser uma pessoa de 1 milhão. Então, nós queremos nos tornar uma $10 Million Agents. Então, a gente precisa se tornar uma $10 Million Person, né? Total. Então, a gente precisa abrir a nossa cabeça. E o principal também, né? A gente ganhou pessoas. Nosso time amado, Money for Life, 3T, todo mundo que faz parte. Brasilionaires. Brasilionaires. A gente ganhou amigos, parceiros, uma equipe, uma família. Então, glória a Deus por isso. Total. Mas aí, pessoal, o gigante não tinha acordado ainda, né? Foi passo a passo. A gente entrou na carreira, eu entrei na carreira, depois a Clarissa entrou, tá? Mas eu quero, antes disso, compartilhar com vocês um conceito japonês chamado Ikigai. Ikigai, esse conceito japonês, ele significa razão de ser, para você descobrir o seu porquê e o seu pelo quê, tá? E ele responde 4 perguntinhas. O que você ama? O que o mundo precisa, o que a gente faz bem e o que nós somos muito bem pagos, tá? E, pessoal, quando a gente responde essas 4 perguntas aqui, a gente junta o que amamos com o que o mundo precisa, isso é chamado de missão. Quando a gente junta o que amamos com o que fazemos bem, mas nós não somos pagos por isso, se chama paixão. Quando a gente junta o que fazemos bem com o que somos pagos, se junta profissão. E quando a gente junta o que o mundo precisa com o que a gente é pago, se chama vocação. E o japonês fala que quando você une essas 4 palavras, você tem o Ikigai, que aí você é feliz, você é propósito, você tem um propósito. E alguém tem alguma analogia com essa ferramenta aqui, com a nossa carreira? Sim ou não? Porque eu amo o que eu faço, o mundo precisa do que a gente tem, tá? Eu faço isso muito bem, nós fazemos isso muito bem, a gente tem mentoria, tem treinamento, e a gente é muito bem pago para isso, pessoal. A gente está na maior indústria, que é a indústria financeira, é a que mais bem paga, tá? Quando eu era da construção, da fibra ótica, eu tinha renda, mas eu não tinha propósito. Eu tinha trabalho, mas eu não tinha a missão, tá? E a pergunta que eu quero falar para vocês, alguém já escutou essa frase aqui? Isso nunca vai acontecer comigo. Quem já escutou? Gente, Todo mundo, né? hã? Tem um casal de amigo nosso que mora no sul da Flórida, em Kendall. Esse casal, esse nosso amigo, assim que eu entrei na carreira, a gente foi na casa deles e eu falei, cara, tu tem um seguro de vida? Ele falou, Renan, que papo é esse? Eu não preciso disso, eu sou saudável, 40 anos, corro, jogo tênis, esquece isso. E eu não contestei a objeção dele. Mas no final de semana dessa semana, a gente teve o feriado de 4 de julho. No feriado de 4 de julho, a gente foi para Naples fazer um passeio de barco. No passeio de barco, meu celular tocou, a esposa dele. Renan,
meu esposo está no hospital, eu não sei cadê os nossos 2 filhos, porque eles não puderam entrar no hospital. E agora? Eu falei, eu estou indo para Miami ajudar vocês. Ela falou, não se preocupa, porque minha vizinha está vindo ficar com os nossos 2 filhos. O problema foi, porque eu não contestei a objeção dele, tá? Eu não insisti. Será que você está insistindo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga? Principalmente com os seus, né? Será que você está insistindo realmente com os de casa? Às vezes a gente acaba passando despercebido com os de casa. E o segundo caso de uma mãe viúva. Ela veio por uma indicação. E essa indicação ela falou, Renan, eu preciso fazer o planejamento de college da minha filha. Eu quero colocar $300 por mês para ela. Você faz? Faço. Mas para fazer, os pais precisam ter uma proteção igual ou superior à da criança. Você é viúva, você tem algum seguro? Não, Renan, não tenho. Eu fiz um seguro para ela de $60 por mês, pessoal. Pouco tempo depois, ela foi diagnosticada com câncer. Tá? Ela fala que eu sou uma das pessoas mais importantes da vida dela e eu nem conheci ela direito. Olha o poder que a gente tem nas mãos. Tá? Pela glória e honra de Deus, hoje ela é câncer-free igual a nossa amiga. Parabéns aí para ela e muita gente aqui, ou os seus familiares ou amigos que têm câncer, vai ser câncer-free também, pela glória de Deus, tá bom? E no terceiro caso, pessoal. Obrigado. Terceiro caso, de um amigo que eu fiz na fibra ótica, e nesse caso foi diferente do primeiro, porque eu insisti com ele, e de tanto eu insistir, ele fez o seguro. Certo dia, trabalhando lá no bucket truck, aquela mão daquele caminhão, na fibra ótica, ele teve um mini stroke, mas ele tinha um seguro que a gente fez. Foi o nosso primeiro benefício em vida, Ele Paco. recebeu o benefício em vida. Então, será que você está insistindo com aqueles seus amigos? Sim ou não? E o quarto... Isso é só para vocês verem como existem histórias por trás do que a gente faz. Total. E o quarto, eu vou falar um pouco depois do próximo slide. Pessoal, nós não vendemos produtos, nós protegemos vidas. O que a gente tem na mão é maior do que nós, é maior do que qualquer comissão, do que qualquer bônus, qualquer reconhecimento. Porque nós protegemos vidas, protegemos sonhos, protegemos famílias, tá? A gente faz isso daqui mesmo cansado, a gente continua mesmo recebendo não, porque tem muita gente que precisa do que você tem. Eita, já? O que foi isso? Não, está no tempo aqui, hein? Ainda tem tempo. E as pessoas perguntam, Renan, como é que vocês chegaram no Qualify $1 Million Agency? Eu usei até aqui, pessoal, um pouco de IA nessa foto, que eu coloquei a Clarissa. Porque foi nesse ano o nosso baby tinha acabado de nascer. E com a IA, os nossos amigos aqui, Felipe e Sérgio, ficaram um a cara do outro. Os dois já se parecem, né? Mas eles ficaram muito parecidos, mais ainda. E aí, pessoal, não é um número, são vidas transformadas, tá bom? O número foi consequência, o propósito foi a causa. E o nosso quarto caso, que impactou muito a gente, que foi com um casal querido, tá? Que morava em Orlando. Ele é bem conhecido como músico e ela trabalhava numa pizzaria brasileira em Orlando. E eles conhecem Deus o mundo. Eu falei, nossa, vocês vão ajudar muitas pessoas. Mas eles sempre me diziam o quê? Um não. Não, não é para mim, não, não, não. O que eu fiz? Insisti. Eu tinha aprendido com o meu primeiro, sim ou não? De tanto eu insistir, ela falou, eu vou fazer esse teste. Eu vou fazer essa prova. Fez a prova, passou, foi aprovada. Ela estava pronta, mas faltava o quê, pessoal? Cliente. Daí, a filha dela chegou para ela e falou, mãe, eu vou ser sua primeira cliente. Eu vou comprar um seguro com você. E assim foi. Comprou um seguro com a mãe, tá? 20 anos de idade, a filha dela, pouco tempo depois, diagnóstico de câncer, mas tinha feito com a mãe. Ela fez para ajudar a mãe dela, porém a mãe dela que ajudou ela, tá? Essa história é uma história de mãe e filha, que eu quero mostrar aqui para vocês em primeira mão, um vídeo da Alliance de Benefício em Vida, de testemunho, de uma história de mãe e filha.
frente de novo. Enquanto não aparece, não tá não. Enquanto não aparece, Na hora que eu recebi o e-mail, assim, tudo mudou. Comecei a tremer, todo aquele medo, você não sabe se vai conseguir, se não vai, sabe? Meu nome é Amanda Alves de Azevedo. Vim aqui porque recentemente eu tive um câncer e eu queria falar para mais pessoas a importância de ter seguro que ajude a gente nesse momento que a gente passa tão difícil. Meu nome é Suênia, eu sou agente financeira e trabalho há 2 anos, após ter tirado a minha licença. Eu tinha uma vida normal, como qualquer pessoa, com 20 anos. Acordava, ia para o trabalho com cílios, sou esteticista. E então, acordava normal, ia para o trabalho, eu ficava em casa, fazia comida normal. Tinha uma rotina ativa, vamos dizer. E depois que veio o diagnóstico, mudou um pouco. Bastante, inclusive. Iniciei com incentivo de alguns amigos. O Renan e a Clarissa chegaram para a gente sempre, insistiram bastante. Suênia, vamos tirar licença, vamos trabalhar, isso é bom, isso é uma profissão muito boa, porque é gratificante. E eu sempre, depois. Até que chegou um ponto que, não, eu vou tirar. Ele está insistindo tanto, eu vou tirar. Aí tirei a licença, fiz a prova, passei. Aí minha filha tomou a iniciativa, né? Mamãe, faz o meu seguro então. Eu apresentei para o pessoal de casa, né? Elas, não, pode fazer o meu. Para te ajudar, pode fazer o meu seguro. E eu fiz, só que como ela é muito nova, não imaginava precisar do seguro de vida. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que ela fez o seguro, ela foi diagnosticada com câncer. No dia que eu recebi esse diagnóstico, eu estava trabalhando, inclusive. Tinha feito minha 2ª biópsia. E quando chegou o resultado dessa 2ª biópsia, veio que eu estava com câncer no osso da bacia. Eu sabia que Deus estava lá comigo a todo momento. Na hora eu queria me fazer forte para todo mundo. Foi o pior final de semana da minha vida. Mas na segunda-feira eu ia ter uma consulta com a médica e eu ia ter a certeza. Eu queria ouvir a palavra da boca da médica. E aí ela me contou que eu realmente estava com câncer, meu câncer estava evoluindo muito rápido, estava crescendo muito rápido e que ela queria fazer a cirurgia logo na sexta. E aí depois, quando chegou na sexta-feira, fiz minha cirurgia, graças a Deus deu tudo certo, sabia que ele estava lá, mas já se fazem 6 meses e já consigo ver tudo completamente diferente, minha vida é outra. Eu sabia que quando veio a parte do seguro, assim, foi uma coisa que pelo menos deu um suporte a mais para que eu me acalmasse um pouco sobre, sabe? O mundo da gente cai quando é com o filho, né? Aconteceu do meu sangue, na minha família, a pessoa mais próxima a mim. É muito forte. Passando por toda essa situação, eu olhei para ela e disse, lembra do seguro que você fez? A gente vai acionar o seguro para poder você ficar sossegada com a parte financeira. Vai se preocupar com a sua saúde, com a sua recuperação, porque a parte financeira está resolvida. Quando assim que eu fiz a cirurgia, minha mãe já veio, já me avisou assim, olha, a gente tinha o seguro de vida, então acho que seria um momento para a gente já aplicar e para dar entrada e ver como que vai ser o processo. Eu enviei os documentos, respondeu de volta falando que meu caso tinha sido aceito, que eles iam me pagar 60 mil. Esse dinheiro seria depositado na minha conta. Querendo ou não, ajudou bastante, muito, muito mesmo. Benefício em vida, eu acho que foi a maior criação que o homem fez, porque hoje em dia ainda tem pessoas que acham que o seguro de vida é só para a morte. Minha agente também é minha mãe, Suênia. Queria começar agradecendo por estar comigo em todos os momentos. Além disso, ter me apresentado o seguro. Obrigada por tudo. Eu que agradeço pela filha maravilhosa que você é. Uma menina saudável, nova. A gente nunca imaginava que ia passar por isso. E acabei precisando. O mais importante é o benefício em vida, porque o ser humano passar por situações que te deixam impossibilitado de trabalhar, de prover o pão de cada dia para sua família e saber que tem alguma coisa ali que está te sustentando é muito importante.
O que eu falaria para uma pessoa que está querendo fazer hoje o seguro, só faça. Faça, procure o jeito que couber no seu dia a dia, no seu financeiro, faça do jeito que der, mas faça. Você nunca vai se arrepender. Gente, a gente sempre acha que nunca vai passar nada perto da gente, né? E essa pessoa está muito perto da gente. Ela está aqui, eu queria que ela se levantasse, por favor. Suênia, gostaria de pedir uma salva de palmas para a Suênia. Ela está segurando o nosso baby lá, ó. Lá no canto, ó. E aí, pessoal, eu quero só mostrar para vocês como a gente tem um poder nas mãos. Você vai segurar a graça de alguém, né? A proteção de alguém. A gente tem uma missão aqui. E a gente não pode ficar calado. A gente senta do lado de uma pessoa e a gente tem que falar. Ela vai decidir se ela quer ou não, mas a gente precisa falar. Quem será impactado se você não despertar o gigante que existe dentro de você? O gigante acorda quando você entende o tamanho da responsabilidade que você carrega. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigado. Não deixem de falar, e principalmente os seus, tá? Imagina só, se Deus me livre, ela não tivesse feito. Imagina o peso na consciência. E, às vezes, a gente esquece do nosso próprio plano, ou então do plano dos nossos. Então, os mais importantes para começar são os nossos, tá? Não esqueçam disso. Grandes Obrigada, coisas estão por vir, galera. Beijo, Deus abençoe. Eu acordei Valeu. com um chamado, uma missão no coração. Uau! Tem família precisando. Acho que a gente não de poderia ter coragem, escolhido direção. um casal melhor, um tema melhor, uma história melhor para começar o nosso congresso e falar da nossa missão. Teve N coisas que Renan e Clarissa falaram aqui, mas essa mensagem para nós como profissionais sobre o vídeo quando a Alliance faz esses materiais de marketing para a gente é uma ferramenta maravilhosa para a gente mostrar para potenciais clientes, que é importante, né? Mas como isso daqui nos lembra da importância da nossa própria profissão, da realização que é ser o canal para que isso aconteça. Desde quando eles estavam lá, né, como eles mesmos falaram, voltaram a sonhar. Essa profissão foi o caminho para sair daquilo e o efeito que isso vai gerando de outras pessoas que vão dando a mão nessa missão e chega a esse tipo de resultado como o da Suênia e da Amanda. Incrível, absolutamente incrível.